Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando no início, dessa noite para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Vamos falar dessa nossa grande vitória em cima do Botafogo. Vamos falar do jogo contra o Sport já na quarta-feira. Vamos falar aqui da estreia do Zubeldia, o que a gente pôde perceber de diferente. E tem uma situação aqui que mexeu muito forte comigo. Acredito que você, quando vê, vai realmente também perceber que é diferente do que, passou recentemente no Fluminense. Vamos falar da partida brilhante de Martinelli e, claro, vamos falar da importância do gol de Germancano, que agora pode ter essa sequência muito importante à frente do nosso Fluminense. Depois da vinheta, informações importantes. Não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Beleza pura? Já quero iniciar me desculpando por ontem, depois do jogo, não ter conseguido abrir uma live, não fiz vídeo. Hoje de manhã também ficou muito difícil para mim, então me desculpa, me perdoa aí essa minha ausência, mas estou chegando agora, tá? Início da noitezinha de segunda-feira para poder a gente falar o máximo que a gente puder. Claro que a gente vai ter outros conteúdos também, não sei se hoje ainda, mas vou estar me empenhando para poder te atualizar, beleza pura? Quero mandar um grande abraço e agradecer a compreensão e agradecer a parceria de todos vocês. Quero pedir a moral, senta o dedo no like, continua ajudando o canal Meu Tricolor a crescer, tá? Sou muito grato por a gente ter conseguido aí bater os nossos 33 mil amigos. Vamos por mais, show de bola? Se inscreva no canal, aperta o botão de hypar, comenta e também compartilha os nossos conteúdos. Show de bola? Bom, deixa eu começar falando sobre fim de tabu. Acabou, Acabou aquele pesadelo. Fluminense 2, Botafogo 0. Eu errei o placar, falei que ia ser 2-1. Que bom que a gente não tomou gol, Isso dá confiança pro sistema defensivo, dá confiança para Fábio, dá confiança pra galera que fica ali atrás entendeu? E ainda bem que o nosso ataque funcionou com Germancano. Lembra que eu disse pra vocês, gente? A princípio quem vai entrar é o Germancano. E aí ele sacou o Everaldo, Everaldo entrou no segundo tempo, fazendo algumas funções ali importantes, mas era de fato o que iria acontecer era a entrada de Germancano. E ainda bem que o time funcionou, num conjunto tático com muita, um time de guerreiros mesmo, um time com muita vibração dentro do campo. E claro, Botafogo teve as chances dele? Teve, é normal, gente. Num jogo de futebol, você vai ter as suas chances e o adversário vai ter as chances dele. O time adversário também tem qualidade, entendeu? Então bola na trave do Newton, O Botafogo quase empatou com o Savarino e o pé esquerdo do Freitas tirou aquela bola, Que ia ser o gol de empate do Botafogo. Então assim, parabenizar todo o nosso elenco, parabenizar a estreia do Zubeldia, que fez essa troca inicial, tirando o Everaldo e colocando Germancano abrindo o placar, voltando a fazer gol. Já vou chegar aqui na importância desse gol do Germancano, tá bom? Deixa eu só colocar para vocês aqui agora a tabela de classificação atualizada, porque daqui a pouco tem um jogo hoje, tá bom? Às 20 horas, pra gente poder dar uma secada. Talvez a hora que você estiver vendo esse vídeo, esse jogo tá rolando, ou esse jogo já acabou, mas vamos torcer para um tropeço do São Paulo. O São Paulo pega o Ceará no Morumbi às 20 horas hoje, finalizando a rodada de número 25, e o melhor resultado é um empate. Um empate é o melhor resultado. São Paulo vai a 36 e o Ceará vai a 29. Melhor resultado. Dá uma olhada na tabela de classificação aí. O nosso Flusão ganhou, foi a 34 pontos, se manteve no 8º lugar, tá? E a gente está pertinho agora do nosso próximo adversário, que a gente tem possibilidades de passar ele na tabela de classificação, que é o São Paulo. Para isso, o São Paulo tem que tropeçar hoje, o empate tá show de bola. E na quarta-feira, o Fluminense abre a rodada 26 contra o Sport na Ilha do Retiro. Já quero dizer de cara que é fundamental ganhar o Sport
mesmo fora de casa. Vou virar a tabela. Olha aí o Sport. O Sport está matematicamente rebaixado. Para mim, está rebaixado. Só que não vai vender, sabe, baratinho a derrota. Não, os caras vão vender caro. Os caras vão jogar. Tá jogando diante da sua torcida, eles não querem fazer feio. Mas o Sport está ciente de que é muito difícil, já está rebaixado para a Série B do ano de 2026. Mas o Fluminense tem compromisso com o que ele deseja nessa temporada. E eu disse para vocês em vídeos passados, o Fluminense quer atingir Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. E para isso, a gente tem que ir para o próximo degrau. Lembra que eu falei para vocês que se a gente conseguisse emendar 7 vitórias seguidas, a gente com certeza brigaria por G4? Então a gente já foi a primeira. E a primeira era importantíssima, diante de toda a circunstância que envolvia, né? 9 jogos sem ganhar o Botafogo, 8 derrotas seguidas e era um clássico. Vencemos, botamos um ponto final e agora é com força total contra o Sport. Depois contra o Sport, a gente tem o Atlético Mineiro no sábado no Maracanã. E depois o jogo atrasado contra o Mirassol. Cara, é o momento de aproveitar. É o momento de aproveitar. Então assim, parabenizar a estreia do Zubeldia. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora, sabe, a reação do Zubeldia no segundo gol do Fluminense. Acompanha aí. Cara, o que é isso na tua visão, a não ser um cara que veio pra, sabe, vibrar, e um cara que veio pra poder conquistar dentro do Fluminense? Pelo menos eu penso assim, cara. O cara ajoelhou, o cara agradeceu, pô, obrigado porque a gente construiu a primeira vitória nessa caminhada. Então assim, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Tem que ser dia a dia, tem que ser jogo a jogo. Mas o cara comemorar um gol do Fluminense assim... Como é que era a comemoração do Renato Gaúcho? Uma comemoração seca. Parecia que tava fazendo um favor pro Fluminense. O cara já chegou vibrando. E aí, na entrevista ali, que fica de bastidores, entendeu? Na zona mista, o pessoal vai entrevistar os jogadores. Samuel Xavier falou o quê? O cara chegou com 2 treinos, mostrando muita intensidade. Qual é o recado, gente? Qual é o recado que você recebe quando o Samuel Xavier fala isso? Ele veio com muita intensidade. Não estava tendo intensidade. Quando ele tira o Hércules, o Renato Gaúcho, no primeiro tempo, contra o Lanús, falou que o Hércules não estava conseguindo se manter em pé. Aí hoje o Hércules, ontem, né, o Hércules joga os 2 tempos contra o Botafogo. 24 anos, gente. Tinha alguma coisa? Tinha muita coisa errada. Infelizmente, a gente foi eliminado da Copa Sul-Americana, mas... Agora vamos focar em Campeonato Brasileiro e também em Copa do Brasil. Mas agora é só Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil é só depois. Então tomara que o Zubeldia hoje já treinou o Fluminense também, tá? Hoje foi reapresentação, só que mais treinamentos lá dentro do CT Carlos Castilho, porque amanhã de manhã finaliza o treinamento e à tardezinha embarca para Recife, aonde vai enfrentar o Sport quarta-feira às 19 horas com transmissão da Premier, tá bom? Infelizmente, essa é a palavra, Rafael Claus foi o escolhido pela CBF, e aqui é sacanagem, cara, para poder apitar Sport e Fluminense. A gente fica sempre numa expectativa que esse cara não prejudique o jogo. Não é o Fluminense. Que ele não prejudique o jogo. E tomara que o Fluminense esqueça Rafael Claus. Tomara que o Fluminense entre em campo e dê o seu máximo para conquistar os 3 pontos, porque é muito importante nessa sequência agora, sabe? Da arrancada agora que a gente precisa na tabela de classificação. Primeira vitória do Zubeldia, estreando com o pé direito. E como que isso sabe, dá um gás, quanto que isso dá um combustível forte para seguir para o próximo objetivo. E qual é o próximo objetivo? Construir a segunda vitória. Isso é fundamental. Gente, quero destacar aqui uma nota, olha só, hein, preste atenção. Para mim,
uma nota, cara, 10. Nota 10. Não sei se você concorda comigo. Martinelli. Cara, Martinelli jogou muita bola. Muita bola. Muita bola. Martinelli deu drible de corpo sem tocar na bola. O segundo gol do Fluminense, ele dá uma puxada para um outro lado e enfia um passe, assistência do Martinelli. Lima vai, Lima entrou bem, cortou Marlon Freitas e ó, no cantinho de Léo Link, 2-0 fechando o caixão do Botafogo. O Fluminense ia fazer um golaço com o Kevin Serna, que o Martinelli deu carrinho na dividida com o zagueiro lá do Botafogo. Martinelli jogou demais. Palmas para Matheus Martinelli, cara. Palmas. Jogou demais. Partidaça de Martinelli, cara. Partidaça. Então, assim, que ele possa continuar jogando dessa qualidade para poder seguir ajudando o nosso Fluminense, beleza? E aqui eu quero trazer para vocês uma informação. Thiago Silva, o nosso monstro, saiu no final do jogo para a entrada de Ignacio. E o porquê que Thiago Silva saiu, Fagner? Thiago Silva sentiu um desconforto muscular na posterior da coxa direita. Então o Thiago Silva, ele ficou de fazer exames nessa segunda-feira. O Fluminense não divulgou nada, porém, tá? Ao que tudo indica, Thiago Silva está fora do jogo de quarta-feira. Até para preservar se ele vai ter lesão ou se ele não tem lesão. Ele está fora do jogo de quarta-feira. Então, a zaga quarta-feira tem tudo para ser Freitas e Ignacio. E o Igor Rabelo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, volta a ficar à disposição contra o Sport. Então, Thiago Silva está fora contra o Sport. A zaga deve ser Ignacio e também o Freitas. Beleza pura? Vamos ficar de olho também no René, porque o René teve um lance que o jogador do Botafogo, acho que é o Arthur Cabral, caiu em cima do pé dele direito, do tornozelo, e ele sentiu um pouco, e no final do jogo também ele meteu muita mão na coxa. Talvez seja um jogo, aonde o Zubeldia coloque o Gabriel Fuentes e descanse um pouco o René. Talvez, tá bom? O Samuel Xavier chegou a sair também, entrou o Guga, mas só que foi mais uma questão de cansaço. Samuel Xavier tá voltando de lesão. Mas, gente, parabenizar todo o elenco que se entregou, que se empenhou para poder acabar com esse jejum, né? Essa freguesia que existia contra o Botafogo. Então, parabéns para o nosso Fluminense. E agora o foco é total em cima do Sport na quarta-feira, às 19 horas, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui de Germancano. Cara, o quanto que esse gol ele é importantíssimo para Germancano voltar a ter confiança. Eu tinha 99,99% de certeza que era essa a única troca do Zubeldia. Sai Everaldo, entra Cano. E o Cano, ele chegou a uma marca de 20 gols na temporada com o Fluminense, né? Não é a melhor temporada dele. Ele tá aí praticamente na metade das temporadas top que ele fez em 22 e 23. Porém, já é muito melhor do que a temporada 2024, onde ele marcou só 7 gols. Só que ontem ele atingiu uma meta bem legal. Ele chegou ao gol de número 154, jogando no futebol brasileiro. E ele tá, galera, apenas a 16 gols de ultrapassar o primeiro colocado estrangeiro no geral, quando atuou aqui no Brasil. Quem? Petkovic. Estou colocando aí pra vocês agora, ó. Dá uma olhada aí, ó. Germancano agora é o 4º colocado e vai seguir aí nessa batida aí. Mas 16 gols ele alcança Petkovic. Eu acho um pouco complicado mais 16 gols nessa temporada, porque estamos numa reta final, tá? Não tem tantos jogos assim, porém, se ele tiver numa tarde ou noite inspirada que ele meta um hat-trick, aí as coisas tendem a dar uma mudada, entendeu? Mas esse gol que ele fez ontem, cara, foi sensacional e é um gol que centroavante faz. O Cano, ele é muito matador. Então ele vai subir e vai dar uma cabeçada daquela, tirando do goleiro, jogando pra dentro do gol. Por quê? Porque o cara quer fazer gol. O cara tá com saudade de fazer gol. E tomara que ele continue com esse apetite, com essa vontade contra o Sport também, e contra o Atlético Mineiro e contra todos os outros times. Porque o Fluminense precisa que o seu ataque funcione. Então, um gol importantíssimo para dar confiança, para dar moral. E o time do Fluminense
ele vai ser muito bem trabalhado pelo Zubeldia. Entrou o Everaldo, acho que no próximo jogo o John Kennedy começa a pintar como ter uma oportunidade, então a gente vai seguir acompanhando para sempre deixar vocês muito bem informados, muito bem por dentro da situação que acontece no nosso tricolor, no nosso Fluminense. Então, ó, estreia maravilhosa do Zubeldia, com toda a garra, com toda a vontade, um cara que veio para se entregar pelo bem do nosso Flusão, para atingir os objetivos. Atingir Libertadores via Campeonato Brasileiro, G4 ou G6, para estar ou direto ou estar numa pré-Libertadores, e também lutar pelo nosso bicampeonato da Copa do Brasil. Tô confiante, tá? Tô esperançoso para que a gente possa seguir esse caminho agora de vitória. Tamo junto, fica com Jesus, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu galera!